A paz de Jesus, tudo bem? Vou falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. É o capítulo da misericórdia. Nesse capítulo temos algumas parábolas que Jesus começa a falar então sobre a misericórdia do Pai. Nesse capítulo aqui, são 3 parábolas. O interessante é que Jesus está justamente falando aquilo que ele disse que ia fazer lá no capítulo 10, versículo 22. O Filho revela o Pai. E ele começa falando primeiro da ovelha, depois ele fala da moeda e logo depois ele fala do filho. Então a gente percebe aí que a última parábola do filho é muito mais profunda. É onde Jesus revela mais sobre a ação do Pai na vida e em relação ao ser humano. Só um detalhe, a paternidade do Pai, quer dizer, a paternidade humana reflete, né, a paternidade do Pai, mas a paternidade do Pai não é em função a nós. Deus não é Pai porque nós somos filhos, não. Deus é Pai em função de Jesus, em função do Filho. Deus é Pai desde toda a eternidade, porque o Filho foi gerado desde toda a eternidade. Mas Deus é Pai em função do Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não em nossa função. Ele não se tornou Pai depois que o ser humano nasceu, entendeu? Deus é Pai em função do Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Bom, posto isso, nessa parábola que começa aí no versículo 11, que fala sobre o filho mais novo, que pediu a herança e partiu. A herança do mais velho, do primogênito, significava 2/3 dos bens do pai. Então, quando o filho mais novo pede a herança, o pai passa para ele 1/3 de seus bens, tá ok? Então, não era a herança dividida ao meio. O primogênito, o mais velho, tinha direito a uma parte maior. E quando o filho mais novo, que recebeu a herança, o seu 1/3, ele vai para uma terra distante, o autor quer dizer, Lucas quer dizer para nós que ele vai para longe da vista do pai, do cuidado do pai, buscando uma liberdade. Só que uma liberdade sem o cuidado, sem Deus, se torna libertinagem. E é interessante que na Bíblia, em algumas passagens, por exemplo, os S estão saindo errado. Por exemplo, em Provérbios 23, 21, fala justamente dessa libertinagem. Eclesiástico 18:30, Eclesiástico 19:2, fala justamente disso, desta liberdade sem Deus que gera libertinagem e que gera miséria, que gera perder tudo. Então, quando a parábola fala que ele perdeu tudo por causa das escolhas, isso não é um castigo de Deus. Não foi um castigo do pai que aquele filho perdeu tudo e começou a passar fome, não. Foram consequências das suas escolhas. Isso serve para a gente. Muitas vezes a gente pode confundir um pouco provação com consequência. Tem coisa que eu passo na minha vida que foram consequências das minhas escolhas. Não são provações ou provas que Deus me impõe. Não. É lógico que existe a provação. É lógico que existe essa situação difícil. É lógico. Mas algumas coisas são consequências das nossas escolhas. Bom, ele foi submetido. Olha só que interessante. Como Jesus estava falando para os judeus, para os fariseus, para os escribas, esse jovem foi submetido
a uma escravidão. Ele foi escravo de um pagão. E isso é uma tortura para os judeus. E mais ainda, ele chegou ao ponto de cuidar dos porcos. E os porcos eram animais considerados impuros pelos judeus. Mas ele estava numa situação que nem mesmo a comida dos porcos ele podia comer. Jesus colocou esse cenário para que aqueles judeus percebessem o quão longe aquela pessoa foi, o quão longe aquele filho foi, representando realmente o estado, né, de abandono. A gente poderia dizer hoje, né, foi ao fundo do poço, estava caído na sarjeta, algumas expressões dessa. É isso que Jesus tentou mostrar. Bom, quando esse menino toma consciência, esse filho toma consciência, ele toma consciência que o pecado dele não foi cometido com aquelas pessoas, com as prostitutas, não. O pecado foi em relação ao pai. Pai, pequei contra vós. O nosso pecado, em última instância, é contra Deus. E quando a gente permanece no pecado, a gente impõe para nós mesmos uma condenação terrível. Assim como aquele menino fez. Eu não mereço ser chamado de seu filho. Eu perco a condição de filho. Eu vou ser escravo agora. O pecado nos impõe isso. O pecado leva a gente a ter esse pensamento. Eu não mereço mais Deus, eu não mereço mais as coisas de Deus, eu não mereço mais o céu, eu não mereço mais nada. E se nós permanecermos no pecado, realmente. Mas a parábola quer dar um outro desfecho para essa situação. Quando o menino decidiu voltar, algo maravilhoso aconteceu. O pai já foi ao encontro dele. Mesmo de longe, ele foi para longe. Mas quando esse longe se tornou pelo menos próximo da vista do pai, o pai foi ao encontro dele. Bastou a decisão do menino, o arrependimento do menino, a decisão de voltar para que o pai fosse ao seu encontro. Isso é muito bonito. Se nós pegarmos lá, por exemplo, algumas passagens aqui, deixa eu pegar Jeremias 31, 20, está escrito assim: minhas entranhas se comovem e cedo a compaixão. Oséias 11, 18, meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas se comovem. E aí o pai vai e abraça aquele menino antes mesmo da confissão e antes mesmo da condenação do menino, porque o menino já estava disposto a se condenar escravo. O pai abraça. Veja, Jeremias 3,12. Volta, Israel apóstata, pois não estou irado, não guardo eterno rancor. Então Jesus vai revelando aquilo que estava no Antigo Testamento, ele vai dando uma roupagem nova para as pessoas entenderem como é o pai, como o pai age. E aí o filho é recebido como uma nova criatura. Esse filho estava morto e voltou à vida, o pai fala. Já não é mais aquele menino, é um novo menino, uma nova vida. E aí Jesus faz realmente uma referência à vida nova que brota dele, da salvação que vem dele. Mas é uma nova vida. Bom, o desfecho ali, a segunda parte, mostra o filho mais velho. Na Bíblia existem outros personagens que não entendiam a maneira misericordiosa de Deus. Por exemplo, o profeta Jonas.
Lembra de Jonas, aquele que foi engolido pela baleia, que Deus falava para ele ir para Nínive, ele não queria ir para Nínive, pegou o navio para o lado errado, aí o navio começou a afundar, jogaram ele no mar, a baleia pegou ele, levou, e ele foi para Nínive e falou, olha, vocês vão morrer todos, porque vocês estão fazendo coisas erradas, tal. E aí eles se arrependeram e Deus não fez nada contra aquele povo. Jonas ficou absurdado, falou, como? Então, Jonas não admitia um Deus misericordioso. E o filho mais velho também não. Mas o filho mais velho aqui, ele representa os fariseus e os escribas. Também pode ser nós, é lógico. Mas naquele momento, Jesus estava falando, fazendo referências aos fariseus e aos escribas, porque eles não admitiam aqueles que não seguiam à risca a lei. Tanto é que o filho fala, né? Eu faço tudo o que o Senhor manda, cumpro todas as leis, nunca te desobedeci. Legalista, só queria saber da lei. E aí o pai fala assim, olha, tudo que é meu é seu, inclusive o meu filho é seu irmão. Né? Então, essa foi um grande ensinamento para aqueles fariseus, para aqueles escribas e para nós hoje. Tudo que é de Deus é nosso. Todos aqueles que nós achamos que não são dignos são nossos irmãos. Né? Então é um ensinamento muito grande para a gente hoje. E não se esqueça, Deus te ama demais. Não pare no pecado. Não importa quão longe você tenha ido no pecado, não pare no pecado. Volte. Tome a decisão de voltar. Você vai ter uma vida nova com o Pai misericordioso que te abraça, te lava, purifica, coloca roupas novas e te dá a você novamente o direito à herança eterna, ao paraíso, ao céu. Gente, fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau.